termos de pós-colheita para vocês, para agregação de valor e qualidade. Eu preferi trazer aqui toda a experiência que a gente tem em cima de preparo de cafés para concurso e quais são as técnicas que estão surtindo efeito na pós-colheita para melhoria de qualidade de café, tentando embasar um pouco dentro do processo mais científico da coisa, tá? Então, vários dos projetos que foram feitos aqui na Universidade de Lavras, tá, que foram conduzidos pelo pessoal daqui, tese de mestrado e doutorado, nos últimos 2 anos eu tenho aplicado para obter cafés de qualidade em concursos de qualidade regionais. Então, o Instituto Federal, junto com a UFLA, organiza o concurso do Estado de Minas, já tem 12 anos. Eu estou nesse concurso já desses 12 anos. Há 5 anos eu organizo pelo menos de 3 a 5 concursos regionais no sul de Minas, Poços, Andradas, Poço Fundo, Carmo de Minas. E aí eu tenho todo um trabalho de depois consultar esses produtores finalistas ou ganhadores de concurso para saber qual foram os trabalhos que eles fizeram, qual foi o principal cuidado que eles tiveram para poder fazer esses cafés ganhadores de concurso. Então eu vou tentar condensar aqui nas etapas principais e o que tem de mais interessante em termos de pós-colheita que está surtindo efeito em termos de qualidade, tá? Embasado nessa experiência profissional de concurso, embasado no que tem hoje de projetos de trabalhos científicos publicados, né, e que podem mostrar por que desse trabalho diferenciado surte efeito em qualidade de café, tá? Então, assim, apesar de ser só os 45 minutos para a gente trabalhar isso daí, eu acho que a gente pode, se vocês quiserem, tá dando uma paradinha, uma perguntada, tá? Eu vou tentar responder o mais rápido possível, deixando isso aqui mais interativo, tá? Para a gente poder estar aproveitando melhor. Eu tenho um problema sério com questão de denominações, tá? Hoje em dia a gente tem trabalhado várias denominações diferentes para café de qualidade, e aí eu sempre começo tentando determinar isso para a gente poder seguir um parâmetro daqui para frente nas apresentações. Quando eu falo em termos de ABIC, a ABIC fala que o café bom é a partir de 7 pontos, né, numa pontuação de 0 a 10. E que ele é muito bom a partir de 9 e que ele é excelente somente a partir de 10. Se a gente confrontar isso com o que a ABIC fala, o que é tradicional, superior e gourmet, a gente vê que a coisa muda bastante. Eles já chamam cafés gourmets e superiores, cafés baixos, regulares, acima de 6 pontos. Então, é uma nomenclatura que beneficia quem? Os associados da ABIC, e os cafés que estão no supermercado acabam recebendo denominação gourmet, sem ser propriamente um café gourmet, tá? A classificação oficial brasileira é péssima. Essa questão de sistema de mole, apenas mole, duro, real do rio, né, ela não traz nenhuma informação sobre o café em si, sobre a qualidade do corpo, da acidez, das nuances que ele pode aparecer, dos sabores, etc. Ele trabalha em função de faixas, e ele é comercializado internamente em função de faixas, né, que é essas extremamente mole, duro, riado, etc. Que vem de uma história bem triste de como foi essa formação. Café que não era de São Paulo duro, ele era mole, o que era vendido no Porto de Santos era duro, tudo que vinha fora de duro era mole, e tudo que vinha da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, era rio. Então não tem embasamento científico nenhum essa classificação, e aí a gente começa a trabalhar então com pontuações da metodologia SCAR, que é uma metodologia que tem 10 critérios: acidez, corpo, doçura, retrogosto, xícara limpa, uniformidade, enfim, 10 critérios que são pontuados de 0 a 10, e a soma dessa pontuação chega numa pontuação global sobre o café.
Aí que a gente começa a ter alguns problemas também. Por exemplo, a associação que mais comum que é feita é que cafés acima de 85 pontos já são cafés estritamente moles na classificação oficial brasileira. Isso é baixo. Mas é assim que a gente tem conduzido. Tá? Então, quando a gente está falando de cafés de 85 pontos, não está falando de cafés já estritamente moles. E o mercado de café é mais do que isso. Então, a classificação oficial brasileira já ficou meio ultrapassada. Ela classifica como bom, o melhor da classificação dela ainda não é nem perto do que o mercado está exigindo como sendo um café excelente. O que se vê lá fora é isso aqui, chamar de escolha ou fundo esses cafés bem baixos, comerciais esses cafés abaixo de 75 pontos, cafés especiais acima de 80 pontos e cafés excelentes ou xícaras de excelência, que é uma metodologia usada pela BSA, Associação Brasileira de Cafés Especiais, tá? Cafés acima de 84 pontos. E a gente vê o mercado consumindo, o mercado de exportação, consumindo muito a questão do café de 84 pontos acima. Por quê? São cafés que dão retorno financeiro para o exportador, porque eles conseguem comprar isso num preço mais interessante aqui do produtor e conseguem exportar e ainda ter um lucro nessa exportação. Abaixo disso eles não conseguem. Abaixo disso, o preço que o produtor está fazendo já encosta no custo de produção dele e ele já não consegue mais ter margem de lucro para exportar um café de abaixo de 84 pontos. Então, o produtor, há 2, 3 anos atrás, até agora, o interessante é começar a produzir cafés acima de 84 pontos. Aí sim ele vai ter uma venda direta interessante, que dá um retorno interessante para ele. E são cafés que já podemos colocar acima de R$700 a saca. Tá? Então dá retorno para o produtor e dá retorno também para o exportador. Esse é o ponto principal que nós vamos ter que trabalhar daqui para frente agora. Uma vez aqui na UFLA mesmo, né, o início desse projeto da BIC de cafés sustentáveis, foi feito um trabalho aqui, por um grupo que eu fiz parte, onde fez uma relação de o que é o método brasileiro, estritamente mole, apenas mole, com os tipos, as classificações da BSCA, da BIC e da SCA, para poder definir, né, o que é o que. E a gente acabou descobrindo que cafés pontuados excelentes aqui, né, que a gente tentou relacionar com estritamente mole no método de classificação oficial brasileira, a gente não conseguiu. A classificação oficial brasileira começa aqui embaixo, que é muito bom para SCA, já é estritamente mole para a classificação oficial brasileira. E a gente chegou, hoje em dia, né, se trabalha esses nomes, tanto para o mercado interno, quanto principalmente para o mercado de exportação. O que é? Tudo que são cafés ruins, aí não é só escolha, não, são cafés também com defeitos, mas que na xícara vão beber alguma coisa de fermentado, verde, ou alguma coisa ruim, estão sendo classificados no método da SCA abaixo de 75 pontos. Nós estamos chamando de comerciais básicos, aqueles cafés que são trabalhados no mercado interno, em algumas exportações, como por exemplo Turquia, tá? Em alguns pontos da Arábia, a gente consegue mandar cafés ruins em termos, né? Cafés riados e duros, com classificação de 75, 80 pontos. Estamos chamando de cafés finos, cafés de 80 a 84 pontos. Então já são bons, já são considerados algumas vezes especiais, tá? Mas agora estamos trabalhando essa questão de ser um café fino, porque bate também com a classificação lá da exportação, lá no Porto de Santos, por exemplo, tem uma classificação própria que eles têm milênios lá, que eles chamam de fino, todo café, fine cup, todo café acima de 80 a 84 pontos. Especiais para nós agora virou acima de 84, até 88 pontos. E aí, 88 pontos para cima, a gente já está trabalhando com uma quantidade muito pequena de cafés especiais. Hoje,
esse ano provavelmente vai bater bem menos, porque a gente está numa safra de peneira baixa, tá? Que ainda está sofrendo com a seca do ano passado, e em função de algumas regiões terem tido chuva, a gente tem tido problemas na qualidade. Não, estão tendo cafés com qualidade, só que poucos. Para exemplificar, o concurso do Estado de Minas que a gente organiza aqui da UFLA recebeu 1.232 amostras de 203 municípios mineiros, com mais de 789 propriedades participando do concurso. É o maior concurso do mundo. Somente 153 amostras passaram para a última fase. Então é menos de 10, quase 10% das amostras só apresentaram pontuação acima de 84 pontos. E no ano retrasado isso foi o dobro. Então, tem cafés de 90 pontos no concurso do Estado de Minas? Tem. Um ou outro. Tem cafés acima de 88? Tem. Alguns. Tá? Então a qualidade não caiu, mas a quantidade de cafés de qualidade sim. Isso, nos outros 4 concursos que eu já organizei esse ano, está da mesma forma. Então, estamos chamando de premium ou gourmet cafés acima de 88 pontos e exóticos acima de 90 pontos. Esses têm sabores específicos, aromas específicos, né, e qualidades tão diferenciadas que até para pontuar dá trabalho. Tem provador que pega café de 90 pontos, um dá 92, outro dá 88, outro dá 89. Enquanto o provador está trabalhando aqui, eles acertam certinho, sem erro de meio a 1 ponto no máximo. Passou de 88 pontos, aí juízes do concurso do Estado de Minas foram 10. Na final a gente trabalhou com 12 juízes. Chegou nas pontuações altas e existia uma divergência de 3 pontos. Então é bem complicado. Aqui a classificação dos cafés comercializados no Porto Santos, como é que é? É o estritamente mole, fine cup, good cup, né? Soft fine cup. Tem a classificação de peneira e o tipo que eles são comercializados. Então assim, nem o Porto exporta café dentro da classificação oficial brasileira de forma correta. Até eles têm uma linguagem própria. É para explicar o consumo, mas acho que nem precisamos falar que o consumo de cafés especiais está crescendo. Eu tenho um outro dado que é mais interessante, que fica um pouco mais para frente aí, que vai trazer uma ideia melhor. Hoje, qualidade é ausência de defeitos ou mínimo de defeitos. O aspecto do grão está valendo muito. Se for um grão bonito, bebida dura, vende melhor do que um grão feio, manchado, chuvado, de bebida dura. Tá? O local de plantio tem valido muito, tipo café de Chapadão do Ferro, café do Norte Pioneiro do Paraná, café de Piatã, café de Arapongas, café de Carmo de Minas. Então a região que tem ganhado concurso, tem ganhado notoriedade, tem seus cafés, tem como ser a maior cidade produtora de café do país. Exatamente. Então, qual é a diferença dessas regiões para as outras regiões que têm notoriedade? Fama. E fama traz mercado, fama traz comprador, fama traz venda para aquela região, tá? Então tem sido trabalhado muita questão de identificação geográfica. São 3 que a gente tem agora, a gente vai passar para 6 nos próximos 2 anos, né? Cafés da Serra da Mantiqueira, Norte Pioneiro do Paraná, Café do Cerrado, e aí tem café da Alta Mogiana, da Mogiana Paulista, está querendo dividir a Mogiana Paulista e Mogiana da região de Pinhal. A gente está montando os cafés orgânicos de Poços de Caldas. Sim.
Isso aí está explicando porque que a classificação aqui nossa é feita em outros locais e não é feita aqui pela própria região, pelo próprio município. Tem todo um problema aí em volta, por exemplo. E de lá fica sabendo, porque os outros vão ficar vendo escuro. Tá. Por quê? Porque existe ele está falando que existem compras de outros locais, nas regiões nossas aqui, que isso atrapalha a nossa comercialização. A comercialização de café tem todo um trabalho que é feito para ficar a comercialização na mão de quem está comercializando e não na mão do produtor. O produtor não sabe o produto que ele produz. O produtor não sabe a classificação do seu café. Exatamente. Ela diz assim, café duro. Está bebendo mole ou coisa, é duro. Porque se eu fosse um vendedor de morango, eu ponho na caixa que eu vou vender os morangos, eu sei o morango que tem lá dentro. O café o produtor não sabe. Ele depende de quem está comercializando o café dele para falar sobre a qualidade do café dele. Isso é um absurdo. Tá? Então, quando a gente começar a conhecer o produto que a gente tem na mão, a gente começa a comercializar esse produto direito. Então, o tipo de preparo eu vou falar mais para frente, seja descascado, descolpado, desmucilado, fermentado. Isso aí também está virando um diferencial na hora da comercialização, está precisando ser trabalhado. Questões de secagem e armazenamento, as formas de secagem também estão sendo trabalhadas de forma diferenciada e isso tem entrado no métier ali de formação de preço. A sustentabilidade econômica, social, ambiental, de produção, eu estou falando de certificação. A tendência futura é certificação e sustentabilidade. Tá? No último encontro dos exportadores de café no começo do ano aí, que eles fazem a cada 2 anos aqui no Brasil, a ideia principal foi passar a sustentabilidade. O mundo quer sustentabilidade, certo? De que forma que ela vier, não importa. Eles querem certificação e sustentabilidade de produção. E a questão do fato do café exótico, né? O café do Japu, tá? O café orgânico lá de 1.300 metros do Alto Caparaó. Funciona, mas são casos tão específicos, né, que a gente não pode contar como sendo uma regra. A gente tem que tentar encontrá-los, mas é difícil. Vou passar isso aqui porque eu quero explicar isso aqui, tá? Esse aqui é um trabalho aqui da UFLA, do pessoal do GECOM, certo? Fazendo uma progressão do que vai ser o café em 2024. Azul é o crescimento do café em termos de consumo, tá? Geral, e em verde é o consumo de cafés especiais. Enquanto que o crescimento do consumo de café é modesto, 2,2% ao ano, o consumo de cafés especiais é 15%. Então, se preparem para daqui a 10 anos vocês terem que produzir 2 vezes mais cafés especiais do que estão produzindo hoje. Tá? Então já justifica tudo. E o que eles estão procurando? Diversificação. Não vamos mais trabalhar com um tipo de café natural ou CB de uma forma só com alguma qualidade. Eu tenho que ter natural com frutados ou florais ou herbáceos. Eu vou ter que ter cerejas descascados com corpo ou com acidez, ou com os dois, ou com um equilíbrio interessante. Eu tenho que ter diversificação na minha propriedade. Eu não posso mais vender só um café. Eu tenho que vender lotes diferentes, tá? E felizmente nossas propriedades fazem isso. Origens diferentes. O público está buscando isso. Café da Bahia, café do Pernambuco, Chapada Diamantina, um café fantástico. Pernambuco também. As regiões da Bahia têm produção muito interessante. O sul de Minas tem micro-regiões produtoras de café que são interessantíssimas para estar sendo trabalhadas. Então a gente tem que buscar isso aí. Saúde e bem-estar. Já tem bastante trabalhos provando, né, que o café faz bem à saúde. Isso a gente tem que empregar mais. O Ministério da Agricultura gasta um dinheirão só para fazer o público brasileiro entender que café não faz mal.
enquanto que todos os outros países já divulgam os benefícios que o café traz. E novas formas de consumo, né? Tipo, cápsula no Carrefour. Tirando esses daqui, isso tudo é cápsula. Esses aqui são cafés especiais e diferenciados. No Pão de Açúcar, cápsula. Tirando esse aqui que é um pouco de expresso, tem um Prima Qualità aqui, tem Astro Café. Os torrado e moído, que a maioria está aqui na mão da Pilão, da Melita. E cafés da Melita também em cima, as diversificações da Três Corações. Então, tipos diferentes, cafés torrado e moído e cápsula. Na rede Mambo, cafés especiais e diferenciados, cafés especiais e diferenciados e cápsula. Walmart, cápsula, cafés torrado e moído. Quem está ali? Melita, Três Corações, Pilão. São Marché, cafés especiais, tirando um pouco de café torrado e moído aqui, cápsula, cafés especiais. Quando eu estou falando de cafés especiais, são o quê? Diferentes torradores industriais trabalhando cafés diferenciados, de regiões diferenciadas, de formas diferenciadas, de sabores e nuances diferenciadas. Resumindo, está diversificando demais a questão. Torrado e moído está ficando na mão dos grandes industrializadores, tá? Enquanto que a cápsula está montando o mercado, está subindo no mercado e está diversificando os tipos de cafés que estão sendo oferecidos. E já lotes, sessões certas de cafés especiais sendo trabalhados nessas grandes redes. Então a tendência é essa, diversificação. A gente sabe que processamento é importante, ambiente é importante, genética é importante. Hoje nós vamos trabalhar o processamento, tá? Então, uma outra oportunidade, a gente pode falar dos outros dois trabalhos aí, que não podem ser excluídos. Se você tem que trabalhar a genética da sua propriedade, você tem que trabalhar o ambiente em que ela está inserida, porque cada propriedade é uma e cada lavoura tem uma qualidade específica. Então, resta para a gente descobrir isso daí. Já tem 3 ou 4 anos aí que algumas fazendas, eu conheço alguns aqui que estão fazendo, né? Está fazendo a rastreabilidade da qualidade nas fazendas. Ou seja, colher o café de cada lavoura, somente grãos maduros, certo? Secar de forma adequada, fazer a prova disso para saber qual é a qualidade máxima que essa lavoura consegue trazer. E aí trabalhar especificamente aquelas lavouras que têm qualidade melhor da propriedade. Para essas, o trato é a pão de ló. Vamos falar de pré-colheita, colheita, processamento e fermentações e secagem e armazenamento. Todo trabalho de pré-colheita, a dica que eu dou é o seguinte: todos os cafés especiais que eu tenho conseguido, que eu também faço café especial na minha propriedade, em Poços de Caldas, e também nos concursos de qualidade que eu tenho observado, é que o que ajuda muito na qualidade é, lógico, o controle total, principalmente de cercosporiose, e também de broca, para diminuir a quantidade de defeito, mas a nutrição adequada e matéria orgânica tem virado muita lavoura para a qualidade de café. Não é matéria orgânica de 4% no solo, não, é acima de 6%. Tá? E a nutrição adequada aqui não é só saber se os níveis de adubo, né, de NPK estão adequados, não. É todos. E as interações também. Então, a interação fósforo-potássio, tá? Cálcio e magnésio do solo. Se tiver adequada, você tem uma predisposição a ter cafés especiais muito melhor. E a questão da matéria orgânica é fantástica. Qual que o senhor sugere? Matéria orgânica. 6%. Qual matéria? Qual? Ó, Experto de galinha? não.
Solução do ganhador do Coffee of the Year desse ano, já 2 vezes ele é ganhador. Ele é finalista nos regionais do Alto Caparaó e no do estado de Minas. Ele trabalha com mato. Ele faz manejo de mato. Ele não usa Roundup, não usa nenhum outro herbicida, só faz roçadas, tá? E onde ele consegue, a lavoura dele é isso aqui, essa pirambeira aqui que é a ganhadora de concurso dele, tá? Ele faz, onde ele consegue passar trincha para incorporar a matéria orgânica, ele passa, na maioria das vezes ele não consegue, aí ele trabalha isso na enxada mesmo às vezes, tentando incorporar o máximo possível de mato no solo, tá? Um outro exemplo, né, o seu Paulinho, Fazenda Santa Terezinha, que ele nem participa mais de concurso, porque o café dele já está todo vendido durante os próximos 4 anos. Tá? Já identificaram a qualidade dele, já ganhou muito concurso na vida dele, agora ele só trabalha o contrato com os exportadores, principalmente alemãs, que levam o café dele todo ano. Ele já faz o contrato antecipado, ele já sabe quanto que ele vai ganhar pela sacaria dele pelos próximos 4 anos. Ele faz compostagem e planta braquiária. Planta braquiária para poder fazer matéria orgânica no solo, que ela dá bastante volume, né? Então ele incorpora bastante dessa braquiária no solo. Ele tem lá um gado que ele faz um esterco, faz uma compostagem muito bem feita, muito bem trabalhada. O que é muito bem trabalhada? Curtir muito bem a matéria orgânica dele, todo o resto de mato que ele tem, ele incorpora, curte isso para quase um humus e aplica no solo. Ele tem 6 a 8% de matéria orgânica no solo dele. E fica fantástico. Os cafés dele, todos bebem frutados, uvas secas, nozes, e eles não tem mais nenhum para arrumar. Ele torra lá com a gente e às vezes ele faz lá o rebenefício no Instituto Federal para mandar para a Alemanha. Então todo ano eu estou provando os cafés deles, o café dele é 88, 89, 90 pontos. Em termos de colheita, o pessoal fala muito a questão da colheita seletiva ser um dos únicos caminhos para ter cafés especiais. Realmente, quanto mais homogêneo for esses lotes, melhor a qualidade desse café. Homogêneo. Então, homogêneo de preferência de maturação, né? Maturação ali bem maduro, vermelho ou amarelo. Hoje a gente sabe que frutos amarelos têm uma tendência melhor de qualidade. Mas aonde que a gente tem conseguido cafés ainda melhores? Quando a gente está chegando com o fruto da maturação quase perto do passa. Ou seja, quanto mais fruto maduro eu conseguir colher e mais tempo ele permanecer na planta, melhor o meu resultado em termos de pontuação. Então a gente está esperando ao máximo, tá, esse fruto na lavoura e tentando colher no máximo possível de uniformidade de maturação, tá? É difícil, muito. Eu não consigo ver uma fazenda que consegue abaixar de 15% de verde a colheita dele. A literatura fala em 5%, mas isso é impossível. Então entre 10 a 15% de verde e com a maturação assim, quase chegando à passa, nós estamos tendo os melhores resultados. Se ela é seletiva, ótimo, mas tome muito cuidado com isso aqui, isso é caro demais. Se não pôr no lápis, você vai tomar um prejuízo enorme, tá? Então, dica, esse aqui é o seu Paulinho também lá na Fazenda Santa Terezinha, precisa de ter um equipamento muito sofisticado para fazer colheita seletiva, não, simples de tudo ele consegue fazer muitos lotes? Não, mas lotes de 88, 90 pontos ele consegue vender muito bem. Ele só não me contou ainda quanto que é o preço desses cafés, mas porque é segredo dele. Dá para fazer colheita seletiva? Às vezes vai dar um bugzinho aí, mas dá para fazer colheita seletiva com maquinário? Dá. O professor Fábio está aqui e vai apresentar depois, já provou isso. Nessa fazenda aí eu usei o índice colocado no informe agropecuário seu,
Tá? Regulamos essa máquina para fazer a colheita seletiva. O resultado vai mostrar aí agora. Abaixa, né? Abaixa. Aí. É isso aí. Tá? Então, assim, a literatura, o professor Fábio já fez isso, já está pronta. É só a gente aplicar que a gente consegue fazer seletiva com máquina. De verde, Ali praticamente a gente deixou o verde no pé. Vai ter um ou dois repasses, o Alberto deu 2 repasses depois, mas não teve problema nenhum. Trabalhando esses cafés muito bem, o verde depois a gente vendeu muito bem também, sendo verde descascado, então ficou fantástico. Tá? Então esse é o que vocês têm que levar, homogeneizar o máximo possível. No máximo, colheita de 2 dias, colheita de 3 dias já não serve mais para fazer cafés top, excepcionais. Tá? Eu vejo isso lá no torrador depois. Quando a gente torra esses cafés, a gente vê desuniformidade na torra por conta de mistura de lotes de 3 dias. Então, 2 dias é o máximo que a gente está aceitando em termos de homogeneização. Porque também juntar todas essas porcentagens de umidade não funciona. Você não consegue secar isso de jeito nenhum. Não consegue chegar, mas chega em 11%. Mentira. O determinador de umidade deixa uma média de tudo isso. Então você tem cafés com 9, cafés com 12, com 13, com 10 de umidade. Isso depois no torrador vira uma salada. Ele não consegue uniformizar a torra. E aí você tem uma perda grande de qualidade. Em termos de processamento, a gente está tendo uma dificuldade enorme de trabalhar isso. Primeiro, sempre se pensou que cereja descascado fosse melhor que natural. Vou mostrar alguns casos aí. Natural tem tido maior preferência de mercado. A gente tem conseguido vender melhor cafés naturais. E mais, tá? As pontuações dos últimos 3 anos de cafés de concurso de naturais estão melhores que o CD. Tá? E a procura de cafés naturais está maior. Na semana passada a gente leiloou os cafés de Poços de Caldas. O natural ficou, que tinha uma pontuação menor, foi vendido a R$ 1.800 a saca. Enquanto que o CD, que tinha uma pontuação melhor e era um café mais interessante, foi vendido a R$ 1.100. E eu estou vendo a mesma coisa acontecer com os outros concursos. Tá? O concurso de Andradas aconteceu exatamente a mesma coisa. O café frutado, só que ele era bem mais interessante que o CD. Um café bem frutado, natural, vendeu, acho que acima de 1.200. Porque depois foi um negócio, não foi um negócio de leilão, fizeram uma rodada de negócios para poder vender esses cafés. Mas foi acima de 1.200. O CD não chegou a 1.000. Tá, cafés de 86 pontos. Eu achei até baixo. Achei que pagaram bem barato, né, nesses cafés. Então, o que eu estou querendo dizer? Produzir isso aqui é muito mais difícil do que produzir cereja descascada. Mas o retorno é mais interessante. E aí tem várias formas começando a aparecer. Até é difícil da gente nomear todas. Esses cafés cereja descascado que mantém a polpa, o pessoal tem trabalhado formas diferentes de preparo. Isso não é novo, não. Né? Costa Rica já trabalha amontoando esses cafés em polpa por 1 hora, 2 horas. É o Black Honey, né? Ou trabalha esses cafés, deixa eles ainda cereja amontoados para depois descascar. Então deixa ele dar uma pré-fermentação para depois descascar e produzir um café que aí eles chamam de honeydew, que é um café mais, ele ficar com essa casquinha preta aqui, ela vai ficar mais dourada e fazendo uma secagem diferenciada. Então, as fermentações que hoje a gente tem trabalhado aqui no Brasil, que virou moda, no último ano virou uma moda enorme, no campeonato de barista desse ano, que a gente ajudou a julgar os baristas, todos usaram cafés fermentados, tá?
Então, tem formas muito diferentes de trabalhar esses cafés aqui. O natural também tem algumas fermentações que o pessoal está fazendo, mas é um café bem mais complicado de se processar ele, tá? De se secar ele principalmente. Ele exige um cuidado maior, mas ele está tendo um retorno muito interessante. O produtor sempre me pergunta, principalmente o pequeno produtor, se a gente deve lavar o café, se deve trabalhar esse café. Deve. Aquela história da homogeneização é importante demais. Então, um café que chega com todos esses defeitos, folha, val, graveto, desuniformidade na maturação, não tem surtido boas secas, não tem conseguido trabalhar esses cafés, a qualidade desses cafés. Então, esse equipamento aqui, ainda é muito necessário na propriedade, apesar de caro. Eu acho isso muito caro. A engenharia disso daí é muito simples, né? E a quantidade de metal que é usado aqui é muito pouca para justificar aquele valor enorme que ele tem. E aí todo esse processamento aqui, hoje está sendo deixado para trás, está sendo modificado? Não. Tá? Você conseguiu homogeneizar fazendo cereja descascada ou natural, é muito interessante. Eu vou optar por cereja ou vou optar por natural? Eu acho que tem que ter opção de cereja sim, mas naturais têm que ser muito bem pensados e devem ser trabalhados na propriedade, os dois, tá? A gente faz fermentação para poder fazer o cereja despolpado. Hoje já tem alguns trabalhos onde o pessoal faz essa retirada da polpa com água, joga dentro de uma centrífuga e da centrífuga vai direto para o secador. Então tem muita grande propriedade fazendo isso para poder agilizar o processo. O café não vai no terreiro mais, tá? Dá problema na secagem, que essa secagem tem que ser muito mais criteriosa, mas tem surtido cafés não especiais, mas cafés finos. E aí a gente consegue baratear muito essa produção. Então eu ainda estou esperando alguns trabalhos, né, que estão saindo agora sobre custo de produção, mas teoricamente já não se necessita mais de secar café no terreiro. Se aprimorar ainda mais essas centrífugas, eu acho que a gente consegue isso daí bem fácil. Não vamos conseguir cafés de qualidade, mas vamos conseguir bons cafés, tá? Desfucilamento com desfucilador mecânico, nós estamos meio aposentando, eu não estou vendo mais. Em termos de qualidade não muda, mas em termos de gasto muda e o problema da água continua. Mas o problema da água, a gente já está solucionando, já tem um protótipo, que foi feito aí esse ano, já foi patenteado, já está sendo trabalhado de um descascador sem água, tá? Não é também a invenção da roda, isso já existe, né, na Colômbia, só que em uma produtividade menor, né? Esse daí está fazendo 2.000 litros hora. A gente tem visto isso muito em pequenas propriedades da Colômbia. Então foi uma adaptação que foi feita. Esse descascador, se botar água nele, ele prejudica o descascamento. Eu tenho ele, a gente fez um lote e a gente já ganhou o concurso com ele, tá? E os últimos trabalhos de qualidade de café que a gente tem feito no Instituto com ele tem conseguido pontuações melhores. A princípio eu acho que a polpa lá, durante o processo de secagem, altera a secagem. Muito provavelmente deixando essa secagem mais lenta, porque essa polpa adere muito mais. Vocês vão ver que no final ele sai aqui, ele sai grudando. Isso aqui dá um trabalho no terreiro que vocês não fazem ideia. A polpa fica toda no grão, é lisa. Se você não revolve, olha só como emplasta no chão. Se você não revolve isso daqui, ele vira pé de moleque. E aí você tem que descarificar o terreiro para poder tirar esse café dele.
Mas, olha só, ele fica todo escuro, enegrecido por conta da polpa ficar toda aderida. Para mim, isso altera a propriedade de secagem. Não é que passa a doçura para o grão. Eu acho que altera a secagem desse café. E tem melhorado bastante. Então, aqueles processos de cereja descascados lá com água, eu acho que vai mudar bastante daqui para frente. A gente vai ter novos trabalhos com cafés descascados sem água. Fermentações. É o grande inovação que o café trouxe para agora. A maioria está trabalhando, fermentando os cafés depois de descascados, com fermentação natural. E aí você vê de tudo. 2 horas, 4 horas, 8 horas, 36 horas, 32 horas, 24 horas, água fria, água quente. Cada propriedade está fazendo uma coisa diferente. E tem trabalhos aqui na UFLA mostrando que tem cepas de Saccharomyces, tem cepas de píquia, tem cepas de leveduras que podem ser trabalhadas, que alteram o sabor do café. Só está tudo muito escondido ainda porque aí tem patente envolvida de leveduras e é um pouco mais complicado. Mas a gente tem feito fermentações com leveduras diferentes. Olha como é que fica o mosto, ele borbulha bastante, esse aí de 30 horas que a gente está fazendo em Franca com o pessoal do Alcoff. E tem dado um resultado muito interessante. A gente tem alterado a bebida do café, principalmente no corpo, principalmente na acidez desses cafés, e tem conseguido até incorporar alguns sabores diferentes com fermentação. Para você ter uma ideia, esse daqui é um barista lá no Paraná, quem fez com cepas de cerveja. Tá? Ele conseguiu ganhar campeonato de barista com café diferenciado que ele mesmo produziu com fermentação, numa fazenda Camusim, lá no Rio. Secagem. Aqui sim a gente tem grande diferencial. Aqui é onde a gente consegue agregar a maior quantidade de pontos no café. Tá? Até então a gente tem conseguido melhorar a classificação, a bebida, mas aqui sim é o ponto-chave. Se você usa terreiro de concreto, lama, asfalto, tijolo, tanto faz. Se você está trabalhando com esses terreiros suspensos, isso é caro, já conseguimos fazer de 14 até 30 reais o metro quadrado para você cobrir um terreiro e isentar o problema da chuva. Mas a qualidade aqui dentro pode ser trabalhada muito bem. Tem terreiros que chegam a 40 graus ali embaixo. E tem surtido efeito sim, mas está caro. Ainda é um processo caro. Tá? Independente do que você estiver fazendo, natural, coberto, suspenso, seletiva, coberto, tá? Ou cereja descascada, coberto, a ideia principal é que a gente não rompa membranas e extravase o óleo. Isso aqui é um trabalho de Goulart, mostrando o óleo preservado em cafés acima de 80 pontos, na bebida dura o óleo vazando e na bebida rio o óleo para fora, perdido. Tá? Trabalho de Borém aqui na UFLA, trabalhando com temperaturas diferentes, 40, 50, 60 graus na secagem. O que ele conseguiu enxergar? 40 graus o óleo preservado e acima de 50 o óleo extravasado, perdido. As células preservadas a 40 de temperatura e as células todas rompidas acima de 50 graus. Então isso já está tabelado, está feito. Secagem é 40 graus. E agora eles estão trabalhando até no secador na massa de grãos, e agora a gente está trabalhando até com 35 graus. Tá? Eu tenho aplicado isso nas propriedades que a gente trabalha junto, principalmente a Andradas. A gente tem um grupo de pequenos produtores que a gente está trabalhando com eles já há 2 anos. A gente tem pregado
40 graus no secador, e a gente tem conseguido até 4 a 5 pontos a mais na qualidade final. Aí, respondendo isso, 40 graus preserva as células e 50 graus o sistema de membranas já é todo degradado. Então 50 graus na massa de grãos já é um prejuízo enorme para o produtor. A gente já conseguiu trazer cafés bons para bebida dura e rio, só porque o cara esqueceu lá um toco de lenha dentro da fornalha e o café chegou a 92 graus por 2 horas. Para melhorar esse trabalho, ele fez o que também? Agora recente, trabalhou com temperatura alta no início e menor no final, praticamente constante, e depois temperatura baixa no início e alta no final, para CD e natural. O que aconteceu? Preservou todas as membranas aqui no terreiro, aqui também houve preservação, aqui já dá para ver várias membranas rompidas e lá dentro o óleo já meio, já não está mais bem compartimentalizado, tá? Porque nem tem óleo, também não tem, e aqui ainda foi pior ainda, aqui estragou mais as células ainda. Então não adianta, ou terreiro, ou secagem constante a 40 graus, ou nada. Isso aqui já atrapalha muito. Aquele 50 lá tira. 50 me parece que não conseguiram manter 50, 40. Mas eles colocaram exatamente o que eles conseguiram lá. Mas ainda foi muito melhor do que esses daqui. Tá? Tanto para despoupar aquele de cereja descascada e aqueles cafés naturais. Natural, dá para ver nitidamente que ele foi muito pior. Estragou muito mais. Alta temperatura em café natural é muito mais prejudicial do que em cereja descascada. Técnica que a gente está usando para pequenos produtores, né? Técnica de secagem de café vulcão. Primeiro a gente trabalha o café bem fino para secagens iniciais. Esse aqui é lá em Paraisópolis, o cara fazendo colheita seletiva. Então aqui é o primeiro, segundo, terceiro. A cada 2 dias, mais ou menos, né, ele vai rodando bem esse café, separando, ele separa dia por dia. E depois, no final, ele trabalha com o sistema de vulcão. Então você junta o café no monte, vai escarificando o monte e montando aqueles halos ali em volta. Tá? No meio do dia, você abre o terreiro, deixa o terreiro tomar sol para poder secar o chão do terreiro. E do meio-dia para frente você vai juntando um monte de novo. No final do dia, 3 horas, 4 horas da tarde, você está com um monte formado, é só cobrir. Gasta dias para fazer isso, 22 a 25 dias para secar um café. Tá? Mas a resposta é muito interessante. Então, pequeno produtor que ainda tem condição de fazer isso, está tendo uma resposta bem legal. O sistema de dobras, né, colocado pelo Borém, a gente também fez um trabalho no Espírito Santo, o pessoal da Emater lá, a gente diminuiu em 13% a quantidade de terreiro e melhorou em 4 pontos a qualidade da bebida de quem fez o sistema de dobra. Tá? Então no primeiro dia, segundo, terceiro, quarto dia, você deixa ele bem aberto. A partir do 4º dia você dobra ele. Então a área que ele estava ocupando, ele ocupa só a metade agora. Então como estava grão a grão, agora ele está um grão sobre o outro. E aí vai entrando cafés no terreiro, né? Os que estão completando 4 dias, você vai dobrando. Aí deu mais 4 dias, você dobra aquele lote de novo. Então está entrando café aqui no terreiro e você está dobrando. Deu mais 4 dias, dobra de novo. E assim vai. Então no começo você está trabalhando com cafés bastante finos no terreiro. E aí, à medida que ele vai secando, você vai engrossando cada vez mais. Ele vai ficando mais leve, mais fácil de trabalhar. E a secagem fica mais uniforme e mais fina. Tá? E mais interessante. Qual que é a ideia então da gente fazer cafés especiais? Isso aqui fica para depois. Porque a gente já passou isso aqui, né? Eu estava só querendo montar para vocês, explicar direitinho
a gente acabou de falar para vocês. Todas as secagens a 40 graus, onde é bem mais lento do meio para o fim da secagem, tá? E aí eu tinha todo um trabalho ali para mostrar para vocês sobre, embasado cientificamente por que disso, tem surtido melhores cafés, tá? E agora o grande pulo, né, da pós-colheita vai ser o trabalho nos secadores. Vamos passar para esse aqui. Secador trabalhando 30, 40 e 45 graus. Se você trabalhar com 35 graus na massa, com uma taxa de secagem menor, você consegue pontuações maiores. Então aqui eu obteve quase 3 a 4 pontos a mais se você trabalhou a taxa de secagem diferenciada. O que significa isso? Não é só a temperatura, tá? No futuro nós vamos ter secadores, e num futuro breve, viu? Porque eu já sei, né, assim, de colegas que existem protótipos sendo trabalhados na Pinhal e na Pinhalense, na Paline e na Pinhalense, de secadores que trabalham a umidade do ar de secagem dos secadores. Então, quando você trabalha com temperaturas de 30 a 40 graus, com umidade controlada, você tira menos água do café, mas por mais, essa secagem vai demorar mais, mas você vai tirar água com mais critério, mais devagar, e vai preservar, vai dessecar melhor esse café. Então, no futuro, nós vamos ter curva de secagem para secador, assim como a gente tem para torrador, para poder estar dessecando o grão com critério muito específico, que isso vai ser todo ele computadorizado, para poder ter uma secagem perfeita, tá? Esse trabalho aqui conseguiu, já só conseguiu melhorar, né? Um café de 79 para um café de 84 pontos, só trabalhando a taxa de secagem, certo? O fluxo de ar, então a quantidade de ar que você usa para poder secar o café não tem influenciado muito, mas a umidade do ar de secagem sim. E aí a gente tem, então para o futuro aí, essa é a conclusão. O ar não interfere, mas temperaturas de 40 a 45 graus. No futuro sim, a gente vai ter uma dessecagem melhor, um torrador, um secador que é mais parecido com um torrador de café do que bem com um secador. E sistema de armazenamento. Café de qualidade precisa de 30 dias para descanso para poder ser comercializado. Nenhum café que eu comercializo antes de 30 dias me garante a qualidade dele excepcional. Então todos os cafés de concurso que a gente trabalha, que a gente prepara com produtores, fica lá natural ou ainda com pergaminho descascado por 30 dias para ter um descanso perfeito e apresentar o máximo da qualidade dele. E depois disso, não tem outro meio senão armazenar esse café com cadê ele aqui? Grain Pro, tá? Esse é um trabalho daqui da UFLA da Juliana, da Fabiana, que trabalhou com Juta. A Juta tinha um café de 85, depois de um ano ele baixou para 74 pontos. Você perdeu 10 pontos em um ano de armazenamento de café em Juta. E o Grain Pro você ainda perdeu, mas perdeu só 3 pontos. Tá? Então a forma de armazenamento desses cafés especiais também está sendo trabalhada, principalmente nesses sacarias que são mais impermeáveis para o oxigênio. Então café especial, com 3 meses, gente, ó, ele já perde. Na Juta, ele já perdeu 5 pontos. Então quem mexe com qualidade, com café aí, que vai demorar tempo para vender, né, que faça isso em Grain Pro, senão vocês vão perder demais a qualidade desses cafés excepcionais, certo? Sei que foi meio corrido aí, mas os pontos principais para para a formação de um café especial eu trouxe para vocês aqui.
a ser trabalhados na pós-colheita. O que a gente faz com os produtores é isso, e a gente tem conseguido bastante resultado positivo nesse campo aí. Ok? Meu tempo está esgotado, mas se não tiver tempo para pergunta. Isso. A gente vai ter uma mesa redonda depois, eu vou estar presente e a gente vai também estar discutindo isso. Ok?